Olá, hoje iremos falar de espelhos esféricos. Inicialmente, vamos fazer um estudo geométrico dos espelhos esféricos. Se nós pegarmos uma esfera oca e fizermos uma secção nessa esfera, um corte, vamos obter calotas esféricas. Se a parte refletora da calota for a parte interna, dizemos então que esse espelho é um espelho côncavo. Se a parte externa for a parte refletora, dizemos que o espelho é convexo. Elementos geométricos dos espelhos esféricos. Nessa imagem nós temos uma esfera, aqui nós temos o centro da esfera, também é chamado de centro de curvatura do espelho. Temos o raio da esfera, que é o raio de curvatura também. Esse ângulo alfa aqui a gente chama de ângulo de abertura. Temos o vértice do espelho. Temos também um eixo principal, que contém o centro de curvatura e o vértice. Um eixo secundário qualquer, que é qualquer reta, na verdade, que contém o centro de curvatura. Uma coisa importante é que esse ângulo alfa, quando ele for menor ou igual a 10, esse espelho vai gerar imagens nítidas. E nesse caso a gente chama esse espelho de espelho gaussiano. Raios notáveis dos espelhos esféricos. Nessa imagem nós temos dois espelhos esféricos, um côncavo e um convexo. O raio de curvatura de um espelho esférico é 2 vezes a distância focal desse espelho esférico. No caso do espelho côncavo, o foco e o centro de curvatura estão do lado real do espelho. Já no caso do espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estão do lado virtual do espelho. Portanto, o espelho côncavo é um espelho convergente e o espelho convexo é um espelho divergente. Vamos agora falar das propriedades dos espelhos esféricos. A primeira propriedade diz o seguinte: todo raio que incide paralelamente ao eixo principal vai refletir passando obrigatoriamente pelo foco, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Está aqui, ó, o raio paralelo ao eixo principal. No caso, ele vai divergir. Se você prolongar esse raio, ele passa obrigatoriamente pelo foco, está do lado virtual. A segunda propriedade diz o seguinte, que todo raio que incide no espelho passando pelo foco principal, ele vai refletir paralelamente ao eixo principal. A terceira propriedade diz que todo raio de luz que incide no espelho passando pelo centro de curvatura vai bater no espelho e vai voltar sobre si mesmo. E a quarta propriedade diz que todo raio que incide no vértice do espelho, independente se é um espelho côncavo ou convexo, ele vai refletir simetricamente em relação ao eixo principal, ou seja, formando o mesmo ângulo. Construção gráfica de imagens. Nessa imagem nós temos um espelho convexo e um objeto aqui, essa vela. Para a gente obter a imagem, a gente pode usar 2 propriedades. Aqui eu usei a primeira e a quarta, ou seja, a primeira é aquela que todo raio que incide paralelamente ao eixo principal do espelho, se prolongar esse raio, ele obrigatoriamente tem que passar pelo foco principal do espelho. Se eu pegar a quarta propriedade, todo raio que incide no vértice do espelho, ele reflete simetricamente em relação ao eixo principal, está aqui, formando o mesmo ângulo alfa. Se eu prolongar esse raio refletido, ele vai cruzar com esse outro aqui, que foi prolongado, e aí você tem justamente onde vai estar a imagem. Nesse caso, gente, nós dizemos que a imagem é uma imagem virtual, é uma imagem direita, e ela é menor do que o objeto. Então, independente da posição que o objeto esteja, ele pode estar mais próximo do vértice, mais afastado do vértice, não importa, a imagem sempre será virtual, direita e menor. No caso dos espelhos côncavos, a posição dele em relação ao espelho vai interferir sim na natureza da imagem. Vamos começar posicionando o objeto antes do centro de curvatura. Utilizando as 2 propriedades, a primeira e a quarta, todo raio que incide paralelamente obrigatoriamente passa pelo foco. E todo raio que incide no vértice, ele reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Esses raios se cruzaram aqui. Então, a pontinha da vela vai estar aqui embaixo. Ó. Então, toda vez que o objeto estiver antes do centro de curvatura, a imagem vai ser real, invertida, porque está de cabeça para baixo, e menor do que o objeto. Colocarmos agora o objeto sobre o centro de curvatura, você vai perceber que a imagem real, porque está do lado real, é invertida, porque está de cabeça para baixo, e ela tem exatamente o mesmo tamanho do objeto. Quando a gente posiciona o objeto entre o centro de curvatura e o foco, nós vamos obter uma imagem agora também real, também invertida, só que maior do que o objeto. Agora tem um caso interessante. Se você colocar o objeto bem em cima do foco principal do espelho, nós não vamos conseguir formar uma imagem. A gente diz que essa imagem vai se formar lá no infinito, porque os raios eles não se cruzam aqui no mundo real. Por isso que a gente chama essa imagem de imagem imprópria. Se nós posicionarmos agora esse objeto entre o foco principal e o vértice, a gente não vai obter mais uma imagem real, porque os raios eles não vão se cruzar no mundo real.
Mas se eu prolongá-los aqui no lado virtual, eles vão se encontrar num ponto aqui. A imagem ela vai ser virtual, direita e maior do que o objeto. Só para reforçar isso, ó, toda imagem real ela é invertida e o espelho obrigatoriamente é côncavo. Agora, toda imagem virtual ela é direita, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Uma coisa que diferencia um espelho do outro é que a imagem virtual do espelho côncavo ela é maior do que o objeto e no caso do espelho convexo ela é menor que o objeto. A respeito das propriedades fundamentais dos espelhos esféricos, quais das afirmações abaixo são corretas? Item 1. Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura do espelho volta sobre si mesmo. Verdadeiro, né? Todo raio de luz incidente paralelo ao eixo principal do espelho origina um raio refletido que passa pelo centro do espelho. Essa é falsa. Por quê, gente? Porque ele reflete passando pelo foco principal do espelho e não pelo centro de curvatura do espelho. Item 3. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho gera um raio refletido que é simétrico do incidente relativamente ao eixo principal. Verdadeiro também. Portanto, a resposta aqui da primeira questão é o item D. Bom, a segunda questão. A figura ao lado representa um raio de luz incidente paralelamente ao eixo principal, no espelho esférico côncavo, de raio de curvatura de 40 cm. Admita serem válidas condições de Gauss. O raio de curvatura aqui, ó, ele tem 40 cm. Nós sabemos que esse raio tem que ser 2 vezes a distância focal dessa lente. Então, se o raio de curvatura tem 40 centímetros, obviamente o foco tem que estar a 20 centímetros do vértice do espelho, né? Então, a distância focal, que é essa distância aqui, ó, ela tem que ter 20 centímetros. Então, a resposta é o item B. Na questão 3, uma pessoa utiliza um espelho côncavo para concentrar raios solares e acender um fósforo. A cabeça do fósforo deve estar localizada onde, gente? Pela primeira propriedade, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, eles refletem passando obrigatoriamente pelo foco, não é? Então, todos esses raios que incidem no espelho vão convergir no foco principal. Então, para eu conseguir o máximo de energia para acender o fósforo, eu tenho que colocar a cabeça do fósforo justamente sobre o foco principal, que é onde os raios se concentram. O esquema ao lado representa o objeto real, está aqui o objeto, e sua correspondente imagem, fornecida por um espelho esférico. Graficamente, encontre a posição do espelho indicando o seu vértice. Gente, como a imagem aqui é uma imagem invertida, então a gente já conclui que esse espelho é um espelho côncavo. Porque espelhos convexos geram imagens sempre direitas, né, e virtuais. Então, se é uma imagem invertida, essa imagem também é real. Agora só falta localizar, ó, a gente sabe que o vértice é aqui, falta localizar o foco e o centro de curvatura. Aplicando as propriedades, né, dos raios notáveis, todo raio que incide paralelo, ele obrigatoriamente vai passar pelo foco do espelho, né? Então, achamos o foco, tá aqui, ó. Segunda propriedade, todo raio que incide no espelho passando pelo foco principal reflete paralelamente ao eixo principal. Como a distância focal, ou seja, a distância do foco para o vértice, é a metade da distância do centro de curvatura do vértice, né, que é o raio de curvatura, então a gente pode imaginar que esse centro de curvatura está mais ou menos aqui. Constrói-se um farol de automóvel utilizando um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que possam emitir luz. Item A. O espelho utilizado é côncavo ou convexo? Gente, se você observar o farol de um carro, você vai observar que lá no fundo você tem um espelho côncavo, que é o eixo principal. A lâmpada vai estar aqui. Ela tem que estar justamente aonde, gente? No foco do espelho. O objetivo do farol é concentrar os raios paralelos, para concentrar o máximo de luz lá na frente, né? Todo raio que sai do foco, ele bate no espelho e é refletido paralelamente ao eixo principal. Então, todos os raios que saem daqui, ó, eles vão refletir paralelamente ao eixo principal. Então, você vai conseguir um feixe cilíndrico de raios. Então, o espelho tem que ser côncavo e o filamento da lâmpada tem que estar posicionado justamente no foco principal do espelho. E o terceiro exercício, ele quer que você encontre graficamente a imagem desse bonequinho aqui, através do espelho esférico convexo, né? Então, utilizando aquelas propriedades, vamos utilizar primeiro todo raio que incide no espelho paralelamente ao eixo principal. No caso do espelho convexo, ele diverge a luz, né? Então, se você prolongar esse raio, ele obrigatoriamente tem que passar pelo foco principal. Se eu usar a quarta propriedade, por exemplo, todo raio que incide no vértice do espelho, formando um ângulo alfa com esse eixo principal, né? Ele reflete simetricamente em relação ao eixo principal, ou seja, formando o mesmo ângulo alfa. Se eu prolongar esse raio refletido, eu vou ter
o ponto aqui, ó, onde os raios se encontram. Que é justamente o topo da cabeça do bonequinho. Então essa imagem ela vai ser o quê, gente? Ela vai ser virtual, porque está do lado virtual do espelho. Vai ser direita, porque ela não está de cabeça para baixo, né? E ela está à esquerda do foco. Então a resposta é o item D, virtual e à esquerda do foco. Bem, gente, a aula de hoje é isso, tá? E qualquer dúvida a gente chega na escola. Um abraço.